Agora um assunto triste, que impactou o país inteiro desde a última semana. A gente vai falar agora sobre aquele crime cruel que aconteceu em Itaperuna, no interior do estado. Esse casal, pais de 2 filhos, esse pequenininho de 3 anos e outro de 14. A polícia apreendeu a menor que mantinha uma relação com o adolescente que matou os pais e o irmão de 3 anos. O repórter Granger Ferreira está ao vivo aqui comigo e tem todas as informações. Uma informação importantíssima que o Granger vai trazer para a gente. Parece, né, Granger, que os adolescentes, eles já planejavam um crime parecido no Mato Grosso, onde vive essa adolescente, não é isso? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Sim, uma história macabra e que hoje ganhou um capítulo especial com a coletiva apresentada pelo delegado Carlos Augusto Guimarães, o titular da 143DP, a delegacia do município de Itaperuna. É este caso que envolve 2 adolescentes, o menino de 14 anos que matou os pais e o irmão mais novo de 3 anos e a namorada virtual dele de 15 anos, moradora de Água Boa, em Mato Grosso do Sul, cerca de 1.800 quilômetros de distância de uma cidade para outra, se relacionavam durante 6 anos, mas que no último ano, Felipe, foi se acentuando do ponto de vista de forçar o rapaz, vamos dizer assim, indagando de que ele deveria ser homem e que matasse os pais. Motivo esse que, segundo o que foi tudo analisado e investigado, o motivo pelo qual aconteceu isso é que os pais não aceitavam esse relacionamento. Então, para que eles pudessem se relacionar, era necessário, segundo esses jovens, matar os pais. Mataram, e ele mata no último sábado, primeiro o pai, depois a mãe, durante a noite de sábado, com um revólver que é da família, inclusive, e por último, mata o irmão de 3 anos. Com essa situação, ele vai contando em detalhes para a namorada tudo o que acontecia, até porque eles premeditaram tudo isso, eles programaram tudo isso há algum tempo. E um detalhe, é a informação, uma das últimas informações que foi inclusive trazida pelo laptop, o computador da namorada dele, porque ele apagou tudo do celular. Ele não deixou rastro do celular dessa conversa, mas no laptop da namorada tinha, e a mãe dela, inclusive, foi a responsável por passar esse laptop para os policiais. Lá, inclusive, a mãe deve ter tomado um susto muito grande, porque um dos focos próximos para matarem era a mãe da namorada dele, porque ele, inclusive, dizia, olha, você vai vir para cá depois de tudo isso, vai pegar aí o dinheiro dos seus pais, porque havia uma possibilidade de ele pegar cerca de 33 mil reais do FGTS, a possibilidade de vender um carro, enfim, ter uma forma de viajar para Mato Grosso. E a namorada diz, olha, traga a arma para poder matar a minha mãe. Antes disso tudo, havia a possibilidade de matarem a avó do menino. A avó, a mesma que teve com ele na delegacia no sábado, na terça, melhor dizendo, quando ele foi, a polícia, a avó não sabia desse caso, mas utilizou a avó dessa forma para dizer que os pais tinham sumido. E a partir daí começa todo o processo de serem encontrados na cisterna e tudo mais, e a gente vai acompanhando. Mas na perícia de hoje, destacou-se isso. Eles combinavam isso, tinham bases voltadas para filmes e jogos violentos que tinham como intuito isso. Quando ele mata todos os familiares que estão sobre a cama, a namorada fala, tira uma foto que eu quero ver. Ela tira e fala, olha, agora você pega uma luva aí para poder mexer neles. Mas ele não tem luva, então arranja alguma coisa. Ele pegou um pano. Nesse momento tem a ideia de pegar a arma e colocar na mão da criança, do irmãozinho de 3 anos já morto, para que pudesse botar alguma, criminalizar de alguma forma o menino. Sem saber o que fazer com os corpos, ele inicialmente tenta colocar fogo, tanto que os policiais conseguem chegar ao local e ver sangue e muito fogo no local, o local queimado. Ele tem a ideia de colocar na cisterna e aí, dias depois, seria por conta do cheiro forte, identificado pelos próprios policiais. Mas mais do que isso,
As informações que chegam através desta coletiva, e a menina, inclusive, também está apreendida, inclusive ela vai ser encaminhada amanhã para a parte de... Como a gente tem o Degase aqui, né? Você tem também em Cuiabá, capital de Mato Grosso, para que ela possa ser direcionada. Ele já está apreendido há algum tempo do Degase, que na verdade não é o Degase que se chama mais, né? É o Centro de Socialização. O Degase existe como um geral, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. São os nomes especificando aonde eles cumprem essas regras. E aí, o que acontece? Ele fecha dizendo isso, mas mais, na ânsia de querer se livrar do corpo, antes de jogar na cisterna, eles chegaram a conversar, por que não corta em pedacinhos, dá para os porcos? Porque eu vendo aqui, eu tenho nojo do que estou vendo. Então, uma coisa macabra, mas só que ela inicialmente diz assim, eu sei que ele fez, mas eu não apoiei. Mas tudo que foi destacado no laptop, tudo que foi indagado, inclusive a ela, na audiência que foi realizada em Mato Grosso, ganhou esse destaque. E é importante falar de Mato Grosso porque foi uma ação em conjunto da polícia em Itaperuna e da polícia em Água Boa, Mato Grosso. Inclusive, o delegado de Mato Grosso tem uma função importante também nessa investigação, onde ele consegue esse laptop que traz tantos esclarecimentos. E a gente acompanha agora as palavras do delegado de Mato Grosso. As conversas que nós identificamos entre eles são conversas que assustam qualquer pessoa. A frieza com que eles conversavam sobre a morte dos pais daquele jovem, sobre como eles iriam se desfazer daqueles corpos, daquelas pessoas, chama atenção e assusta até mesmo os policiais mais experientes. Nos diálogos, por exemplo, em determinado momento em que o jovem atira no seu pai, ele comunica à jovem dizendo, atirei no meu pai, e ela incentiva dizendo, agora atira nela, se referindo à mãe do jovem. E nisso ele acaba matando também a mãe e depois o seu irmão, ou seja, há uma participação ativa dessa adolescente na execução dessa família. É assustador que o plano desses jovens era se encontrar e provavelmente pelo contexto dos diálogos, assim que eles chegassem ao Mato Grosso, eles tentariam também matar os pais da adolescente. Então, o objetivo final deles era ficarem juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse sonho, de viver esse amor proibido entre eles. A Polícia Civil ontem, depois da representação do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão dessa adolescente. No momento ela se encontra detida na delegacia de Água Boa. O Poder Judiciário será comunicada e ela ficará à disposição da Justiça para o procedimento cabível, sendo encaminhada então para o sistema socioeducativo. É uma trama diabólica. Essa é uma história horrenda e quanto mais a polícia vai investigando, né, Granja, vai chegando a detalhes que assustam ainda mais. A que ponto chega a maldade? E quando a gente para pensar que isso envolve um adolescente de 14 e uma outra de 15, que ficaram ali arquitetando, planejando tudo isso, é um crime de tamanha gravidade, você tirar a vida do próprio pai, da própria mãe, assassinar o irmãozinho de 3 anos. E como o Granger contou, que a polícia relatou, né, ali, que em determinado momento, o adolescente ele chegou a colocar a arma do crime na mão do irmãozinho para, de certa maneira, tentar incriminar aquela criança. É algo assustador, é diabólico isso, é macabro. Eu sou morador, sou nascido e criado em Aperibé, Granger, lá no noroeste do estado, bem pertinho da região lá de Comendador Venâncio, Itaperuna. Comendador Venâncio, para quem não conhece, é uma área praticamente rural, não tem mais do que 3.000 habitantes. Uma história como essa impactou toda essa comunidade e é um lugar com tão poucos habitantes, você já logo imagina. Todo mundo se conhece, isso não é força de expressão, todo mundo conhece, as famílias se relacionam. E se deparar com um caso assim, Granger, e eu fico me lembrando, você está
totalmente por dentro dessa história, acompanhando desde o início, nos trazendo informações. Eu me lembro que quando questionado por que também tirou a vida do irmãozinho de 3 anos, esse adolescente de 14, ele se justificou dizendo que decidiu matar o irmãozinho porque ele não teria com quem ficar depois. E isso me faz crer, ligando esse quebra-cabeças, interpretar da seguinte forma: ele pensou assim porque já estava decidido também a ter o próximo passo, tirar a vida da avó paterna, que é justamente quem foi com ele à delegacia para denunciar o desaparecimento dessa família. Não é isso? Sim, e provavelmente ficaria com ele a responsabilidade de cuidar desse irmão mais novo. Um outro detalhe que cheguei a pensar, menos de que fosse carinho e atenção com o irmão. Isso não há, porque esse sentimento está claro que ele não tinha com a família. Mas provavelmente, Felipe, ele teria, deixando esse irmão vivo, um dos piores inimigos que ele iria carregar para toda a vida. Porque esse irmão saberia que ele matou os pais. Então, provavelmente ele pensou algo desse tipo, porque num pouquinho de sanidade, será que teve? A menina não queria que matasse o garoto de 3 anos. Então, fica esse alerta, que você falou é verdade. Nós fomos em Comendador Venâncio, todo mundo viu o casal crescer. O casal, que estava 20 anos juntos, viu o casal crescer. E aí teve a oportunidade de contar histórias deles. Estava todo mundo assustado, porque tanto esse menino de 14 quanto a menina de 15 tiveram boa criação, Felipe. Então essa não é questão de, porque foi assim, foi maltratado, isso e aquilo, não tinha nada a se falar. Tiveram, escolher esse caminho. E uma outra coisa, no final da coletiva, o delegado e as autoridades presentes, porque é um assunto de repercussão nacional, eles relataram o seguinte: atenção aos seus filhos. Porque muitas vezes o celular, o computador, o quarto, você coloca o seu filho naquele ambiente e acha que é o suficiente para controlá-lo do mundo lá fora. E acaba que ele está, às vezes, se envolvendo em algo pior, Felipe. São as más influências. Granger Ferreira, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Rio. Um abraço a todos da Record aí em Campos. Pessoas a quem eu admiro e me orgulho de conhecer e ter convivido por um bom tempo aí.